Muito boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos, desde Torres Vedras, Portugal, para a celebração de mais um culto online da nossa plantação de igreja aqui na cidade. Somos muito gratos a Deus por mais esse encontro, gratos também ao Senhor pela sua participação, pela sua vida, e que juntos possamos então render esse culto ao nosso Pai, para louvá-lo, para bendizê-lo, para engrandecê-lo, e especialmente para agradecê-lo pelas bênçãos que Ele mesmo nos tem concedido, não é verdade? Então que possamos juntos ter esse tempo, investir esse tempo então nas nossas vidas, em relação ao nosso Deus, investir tempo no nosso crescimento espiritual e que juntos possamos então elevar a Deus o nosso culto, a nossa adoração. Essa é a nossa intenção, para além de ser também o nosso desejo, não é verdade? Vamos orar, meus irmãos, então, nesse momento? Pai amado, muito obrigado por estarmos juntos, ó Deus, ainda que cada um na sua casa, no seu dispositivo, a participar deste culto. É uma forma, Senhor Deus, que encontramos e que o Senhor mesmo nos deu, de podermos continuar o nosso trabalho, e nós somos muito gratos ao Senhor por essa oportunidade. Peço que Tu abençoes a vida de cada um dos queridos irmãos, peço que Tu abençoes aqueles que estão a nos assistir, talvez pela primeira vez, que Teu Espírito Santo possa tocar profundamente os corações, que o Senhor possa nos encher, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu conhecimento, Pai, a cada dia, Senhor Deus. Obrigado porque estamos a iniciar mais um ano e acreditamos piamente, ó Deus, que o Senhor continuará a nos abençoar em mais esse tempo, Pai. Porque o Senhor sempre nos abençoa, o Senhor é o nosso Deus abençoador, nosso Deus de amor, e por isso nós rendemos graças ao Senhor e glórias também, Pai. Continua a dirigir as nossas vidas, que Tu possas então falar conosco nesse momento de culto, nessa tarde em que nos encontramos agora diante do Senhor, Pai. Mais uma vez eu Te agradeço pela participação de cada irmão, que o Senhor realmente possa trabalhar na vida de cada um de nós, que Teu Espírito Santo continue a obra que começou desde a nossa conversão, Pai, e que vai completá-la no momento em que nós encontrarmos com o Senhor na glória. Muito obrigado por essa certeza que temos, Pai Santo. Te louvamos, enfim, por todas as bênçãos que tem nos concedido, pela saúde que nos tem dado, pelo suprimento das necessidades diárias também que nos tem dado, e que o Senhor então agora possa conduzir esse culto que vamos prestar ao Senhor mesmo. É a oração que Te fazemos então em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Na sequência então nós vamos ter o nosso momento de louvor com o Mateus e com a Miriam, que seja um tempo também de reflexão naquilo que estaremos a cantar, não é? A mensagem cantada também deve evidenciar aquilo que cremos, aquilo em que acreditamos e por que vivemos também, não é verdade? Que Deus então abençoe também esse nosso momento agora de louvor. Louvemos então. Uma outra rocha, nem há Deus como o nosso. Um outro nome, digno de nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, por vencer a nós verdadeiro e fiel.
desfrutas dessas luz. Sou por Jesus, Herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu penso em ti, extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu
Amém. Graças a Deus pelos louvores entoados, que realmente eles tenham vindo, saído do fundo do nosso coração para esse momento em que adoramos ao Senhor com músicas. E nós hoje, meus irmãos, no momento da mensagem, vamos pensar sobre um texto de Efésios, ou o texto de Efésios 6, de 10 a 18. E na mesma linha do domingo passado ainda, pensando nos desafios que teremos durante esse ano que já se iniciou, pensando em todos aqueles momentos em que teremos os nossos enfrentamentos, ou os nossos confrontos com as situações que a vida vai nos apresentar. E nós vamos refletir um pouco sobre esse texto em que o apóstolo Paulo fala sobre como nós podemos enfrentar tudo isso, como nós podemos viver a nossa vida cristã de uma maneira intensa, de uma maneira que realmente cumpra aquilo que Deus tem para nós, não é? E que nos ajuda em todos esses, como já disse, enfrentamentos que vamos ter ao longo desse ano e dos todos os demais anos da nossa vida, não é? Nossa vida é composta, assim, por essas coisas, momentos de tranquilidade, bonança, mas também tempestades, momentos difíceis. Mas a ideia que nós vamos ver aqui é que nós precisamos estar o tempo todo preparados e que especialmente a nossa união com Cristo nos ajuda nisso, nos dá essa possibilidade para que nós estejamos assim então preparados para isso. É lógico que muitas coisas vão nos pegar de surpresa, muitas situações completamente novas vão nos levar a ter reações também na mesma medida, não é? Mas o facto é que o Senhor está conosco, o Senhor está junto de nós e Ele nos dá as condições para todos esses enfrentamentos. Vamos ver então o texto, Efésios capítulo 6, de 10 a 18, lemos assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Que texto maravilhoso, eu gosto muito desse texto e acho muito importante nós refletirmos sobre ele, sobre o que ele nos ensina, para termos o ânimo necessário para mais um tempo, para mais um ano, para mais enfrentamentos, para mais lutas, mas também para mais vitórias, porque o Senhor nos dá as vitórias sobre as nossas dificuldades. Ele é o nosso Deus amoroso, não é? É o Deus que cuida de nós, que está conosco. Eu quero fazer algumas considerações iniciais. Os irmãos que já leram a carta de Paulo aos Efésios vão observar que ali a partir do capítulo 4, no capítulo 4 ele fala sobre o relacionamento de irmãos enquanto igreja. Depois no capítulo 5 ele fala do relacionamento também dos irmãos enquanto família. Tanto o capítulo 5 quanto o início do capítulo 6 ele fala do relacionamento familiar e dá muitas instruções importantíssimas, tanto no capítulo 4, no nosso relacionamento como igreja, como no capítulo 5 e início do 6, o relacionamento familiar, tratando primeiramente do casal e depois também da questão filial, relacionamento pais e filhos, filhos-pais, não é? Aqui, então, já concluindo a carta, ele volta a tratar de maneira geral
Ele já não especifica mais, isso é para o relacionamento enquanto igreja, ou isso é para o relacionamento enquanto casal e família. Ele torna a tratar de uma maneira geral, torna a falar da importância de buscarmos o nosso fortalecimento no Senhor. Então aqui no versículo 10 ele diz, fortalecei-vos no Senhor. É como se ele estivesse fazendo aqui agora um resumo de tudo que ele tratou, não é? E mostrando o seguinte, para que nós possamos cumprir todo esse ensinamento, recebê-lo e cumpri-lo, é lógico, não é? Nós precisamos buscar forças em Deus. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, se há um poder que deve dominar a nossa vida, não é o nosso, mas é o de Deus. O nosso é fraco, né? O nosso é falho, não se pode nem chamar de poder. Mas ele está a endereçar aqui o foco da nossa busca, não é? A mostrar-nos então que nós precisamos buscar essa força no Senhor. E a ideia aqui do fortalecei-vos não é que temos a necessidade de adquirirmos novas forças, mas sim usufruirmos do poder que o cristão já possui pela sua união com Cristo. Então, o que observamos aqui é que não é algo novo que vamos buscar. Porque se nós já nos rendemos a Jesus Cristo um dia, através do reconhecimento dos nossos pecados, da confissão dos nossos pecados ao Senhor e do entendimento, né, do reconhecimento, mais uma vez, de que Cristo fez tudo o que era possível fazer por nós na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz foi completo, foi cabal, foi total. Quando nós então entendemos isso e cremos nesse sacrifício e entendemos que Jesus precisa se tornar o nosso Senhor e Salvador, nós então temos essa união com Ele realizada. Se com a tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres que Deus o restou dos mortos, serás salvo. Entrarás então num relacionamento correto com Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Então o que eu estou aqui a dizer? Esse fortalecei-vos não é buscar algo novo, mas sim já me valer dessa união que eu tenho com Cristo para que eu consiga essas vitórias, enfim, sobre as minhas lutas. Né? Então, fortalecei-vos, lembrem-se já da sua união com Cristo, busquem ou permitam que essa união faça realmente a grande diferença nas suas vidas. E eles então, na sequência, que devemos então nos revestir da armadura de Deus para enfrentarmos ou estarmos firmes contra as ciladas do nosso inimigo. Isso não é brincadeira. O que o texto aqui quer dizer não é nenhuma brincadeira, não é algo surreal, é algo muito real. Nós realmente temos um inimigo que labuta contra nós, que quer ver a nossa vida cristã definhar dia a dia, que tem as suas artimanhas, os seus ardis a todo momento para impedir que nós cresçamos como cristãos, que nós nos desenvolvamos como pessoas que têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós não podemos pender para um lado extremista, nem para um, nem para outro, né? Temos que buscar aí o equilíbrio, o centro. Então é o que Paulo está aqui a dizer. Há astutas ciladas contra nós. E a nossa principal luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Pessoas muitas vezes são aí elementos que compõem essas astúcias ou esses ardis contra nós. E é preciso uma grande dose de discernimento para sabermos isso, né? Então, a busca do fortalecimento em Deus nos ajuda nesse discernimento, ou nos dá esse discernimento. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século, né? Ele então mostra aqui todo um cenário espiritual que nos envolve também no nosso dia a dia. E ele fala que nós não podemos lutar contra isso com as obras da nossa carne, mas sim com as
armas espirituais. Ele vai agora nos apresentar, então, algumas dessas armas, para que estejamos firmes diante dessas ciladas do inimigo. E nós vamos observar, meus irmãos, que são coisas que já devem estar presentes nas nossas vidas. Como eu já disse no começo, não são novas, são coisas que já devem estar presentes nas nossas vidas e que precisamos viver intensamente e cada vez mais, não é? Muitas vezes nós, por falta de discernimento, nós às vezes queremos combater contra pessoas. Talvez no ano que passou, quantas vezes você não se desentendeu com pessoas por não discernir que o que estava ali em jogo não era uma luta pessoal, mas sim algo que o inimigo estava a lançar para talvez destruir um relacionamento. E nós temos que pedir a Deus que nos ajude nesse sentido, né? Que nós identifiquemos sempre e primeiramente a nossa luta como uma luta espiritual. E para sermos então assim fortalecidos pelo Senhor, para lutarmos e para vencermos esses enfrentamentos que eu estou aqui a falar. Então ele vai nos mostrar agora os elementos dessa armadura que Deus já nos deu, já está à nossa disposição, para que usemos então para ficarmos firmes, né? Sermos resistentes no dia mau e estarmos firmes, como ele disse aqui. Uma coisa que alguns comentadores dizem é que o apóstolo Paulo, quando esteve preso em Roma, ele teve do seu lado, todos os dias, em todo momento, um guarda pretoriano. Quer dizer, um guarda do palácio que estava pronto já, preparadíssimo para a batalha. Se por acaso acontecesse uma batalha e ele fosse chamado, ele já podia sair dali mesmo e ir direto para o fronte, porque ele já estava preparado. Então Paulo olha para esse soldado e vê então cada elemento da sua armadura, e ele vai então usar isso como ilustração agora, também sobre como nós devemos nos paramentar, nos equipar para enfrentarmos também as nossas lutas, não é? Ele começa então a falar sobre o cingir os vossos lombos com a verdade, ou usar o cinto da verdade. Ele está aqui a se referir a um cinto que rodeava toda a túnica do soldado, no qual era presa também a espada, mas esse cinto segurava a sua roupa de maneira que ela não impedisse o seu movimento. Então, esse cinto, no caso do soldado, dava-lhe liberdade. Olha, ele está aqui a associar a verdade a esse cinto que dava liberdade ao soldado. E como é interessante nós então fazermos essa ligação. O primeiro elemento da armadura que ele diz aqui é o cinto, ou cingir os lombos com a verdade. A verdade tanto no sentido de ser a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá a liberdade, Ele nos livra do domínio do pecado nas nossas vidas, mas também o uso da verdade lógica nas nossas vidas. Sermos pessoas verdadeiras nos dá a liberdade. O inimigo pode muitas vezes nos preparar situações em que uma mentira quase que cai como uma luva. Mas nós temos que nos lembrar que como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, que se apresenta como a verdade, nós também precisamos ser verdadeiros. Não existe a história de que a mentira, algumas vezes, ela é necessária nos relacionamentos. Ela não é necessária. Ela é prejudicial. Eu gosto de repetir sempre uma frase que eu li há alguns anos, né, que a mentira empurra o problema para frente ou para o futuro. A verdade faz dele parte do passado. Então vejam, meus queridos irmãos, como assumirmos uma postura verdadeira sempre, em qualquer circunstância, em qualquer situação,
realmente vai nos dar liberdade. O soldado precisava estar livre para correr. Nada podia amarrá-lo ou impedir o seu movimento tão amplo quanto fosse necessário. Ele então usava esse cinto, que Paulo chama de cinto da verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade. Sejamos verdadeiros. Se nós já pertencemos a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, precisamos entender a importância da verdade nas nossas vidas, em todos os nossos relacionamentos, mas especialmente nos mais íntimos, não é? Nos mais próximos, na família. Nós precisamos vivenciar a verdade em família, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem verdadeiros, precisamos mostrar para eles a importância de rejeitar sempre a mentira, porque a mentira não vem de Deus, ela não é tolerada na Escritura, na Bíblia, não é? Ela acontece na Bíblia, mas ela não é tolerada na Bíblia. Acontece até porque é preciso se mostrar também os erros que foram cometidos por muitas pessoas. Entretanto, ela não é tolerada, ela não é... Paulo fala mesmo em Efésios, aquele que mentia não minta mais, mas que use então, se utilize da verdade no seu dia a dia, para que tenha a liberdade. E ele continua, enfim, não é? Vista a couraça da justiça. A couraça era um equipamento da armadura que protegia desde o pescoço até o umbigo. Era uma parte importante que ela cobria, não é? Dos órgãos vitais. E ele está aqui então a comparar essa couraça com a justiça. Agora, é muito interessante, irmãos, que ele quer nos mostrar aqui a justiça que nós devemos assumir nas nossas vidas. Não esperarmos que sejam justos para conosco, mas sermos justos para com os outros. Escolhermos sempre a equidade. Escolhermos sempre a verdade e a equidade. Sermos pessoas ponderadas, pessoas que reconheçam o valor dos outros, pessoas que realmente estão dispostas e disponíveis, não é? Para viverem uma vida justa, uma vida equilibrada. Eu volto a dizer, não esperarmos a justiça para nós, porque se nós formos pensar nos irmãos que primeiramente receberam essa carta, eles eram tratados com muita injustiça. Não só do ponto de vista deles, mas de qualquer ponto de vista, porque quando assumiam o seu compromisso com Jesus Cristo, já eram então desqualificados para muitas coisas. Já eram então perseguidos, já eram então tratados de forma injusta. Mas não importa se eu sou tratado com justiça ou não, eu preciso ser justo. Tem que partir de mim, não é verdade? Então, vestida a couraça da justiça, que também nos protege. Sermos pessoas equilibradas, pessoas que buscam a justiça, também nos dá essa proteção, não é? E também evidencia o evangelho que nós cremos, do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vem na sequência, agora no verso 15, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz é o evangelho de Jesus Cristo. E o que nós entendemos aqui é essa necessidade para estarmos preparados para o anúncio desse evangelho, mas também para vivermos esse evangelho da paz. Então veja que interessante, verdade, justiça e paz. Essas coisas estão envolvidas no anúncio desse evangelho. E a ideia que temos aqui também é que precisamos estar preparados para anunciarmos esse evangelho, que efetivamente leva as pessoas a conhecerem a paz que Jesus Cristo pode lhes dar. A preparação aqui, a disposição para partilhar esse evangelho, para viver esse evangelho primeiramente e para partilhar também esse evangelho tanto quanto for necessário, não é? Vejam então que até agora nós vimos que
os elementos da armadura são coisas que são muito próximas de nós, que nós já aprendemos na palavra e que nós precisamos então viver e colocar isso em prática, não é? O verso 16, então, um outro elemento da armadura, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo aqui não era um escudo menor que os soldados tinham e usavam algumas vezes, mas era um escudo grande, um escudo largo, que era revestido com um material específico que anulava a ação do fogo, né? Que o fogo não chegava na sua estrutura de madeira. Ele apagava ali então os dardos inflamados do maligno. E ele diz então que esse escudo é a nossa fé. O dardo vinha aceso e batia nesse escudo e ali ficava, mas não afetava o soldado. O soldado era protegido por causa desse escudo. A nossa fé, então, é aquilo também que nos protege, que nos ajuda a enfrentarmos esses dardos inflamados que vêm do maligno, muitas vezes na forma de tentações, né? E para o apóstolo Paulo, então, a fé aqui é a sempre plena e perfeita confiança em Cristo. Isso significa que a fé é sempre em relação, está ligada à o nosso vínculo pessoal com Cristo, né? E quando estamos unidos a Cristo, nós vamos então poder exercitar essa fé que Ele mesmo nos deu. E as tentações, sejam elas quais forem, né? Eu anotei aqui algumas, por exemplo, o medo. Muitas vezes somos tentados como Pedro fez, olharmos para o vento e não para Jesus. Isso nos traz medo. Ou então a desconfiança. Somos tentados muitas vezes a pensarmos, será que Deus está realmente a olhar para mim, a me proteger, a cuidar de mim? Ou então, muitas vezes somos tentados a buscarmos alternativas à fé em Jesus Cristo. Às vezes as pessoas pensam que só a fé em Cristo não é o suficiente, então é preciso ter mais alguma coisa. Isso é também uma tentação que o inimigo lança muitas vezes, né? As próprias propostas do inimigo nas mais várias áreas da nossa vida, tentando fazer com que tiremos nossos olhos de Jesus Cristo. Essas tentações, elas virão, são os dardos inflamados do maligno, sejam eles quais forem, não é? Ou outras tentações quais forem, elas precisam bater então nesse escudo que é a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Nossos olhos precisam estar firmados em Jesus Cristo. Esse é um elemento de proteção da nossa vida, não é? O escudo mesmo sendo usado aí para apagar esses dardos. E esses dardos serão lançados, ou eles são lançados diariamente, o tempo todo. E nós precisamos realmente manter a nossa fé firme em Jesus Cristo. Lembrem-se que o fortalecimento vem do Senhor, o poder é do Senhor. Lá no início do texto nós falamos sobre isso. Fortalecei-vos, ele diz. Não é? Busquem o fortalecimento. Nossa fé é fortalecida quando nós buscamos a Deus na sua palavra, em oração, quando nós levamos a Ele diariamente as nossas petições. Vamos ver agora, daqui a pouquinho, sobre oração também. Nossa fé é fortalecida quando nós entendemos que Deus realmente está ao nosso lado, e ao nosso redor, e é a cuidar de nós. Então, esse escudo nos protege dos dardos inflamados do inimigo contra as nossas vidas. E depois também ele fala sobre o capacete da salvação, não é? Ainda mais um elemento de proteção. O capacete vestia a cabeça, protegia a cabeça, uma região especialmente importante do nosso corpo, e qualquer ferimento pode ser letal, né? Mas a salvação de Jesus Cristo nos protege. Nós somos então protegidos, né? A salvação
que está em Cristo Jesus nos dá o perdão dos nossos pecados, tanto dos pecados passados quanto dos pecados que ainda vamos cometer. Jesus Cristo nos garante esse perdão. E esse é o capacete que nos protege, então, é a salvação em Jesus Cristo. E como é importante nós termos a certeza da nossa salvação. Volto a falar do que eu falei no início. Como é importante nós termos já feito a nossa entrega de vida a Jesus Cristo. Termos já passado por aquele momento de conversão que nós chamamos, né? Quando nós nos reconhecemos pecadores e confessamos a Jesus Cristo, permitimos que o Espírito Santo faça uma mudança na nossa mente. Quando nós somos salvos por Jesus, temos essa proteção que Paulo associa que é o capacete da salvação, não é? Mas se até agora ele falou de proteção, então agora nesse próximo elemento ele vai nos falar de ataque, defesa e também ataque. Ele fala então sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus aqui é essa arma que nós podemos usar ao mesmo tempo para a defesa e também para o ataque. Ela nos defende dos ataques do inimigo, né? E também é usada podemos usar para atacar o nosso próprio inimigo, para derrotar o inimigo, para ganharmos as batalhas que vamos enfrentar contra o inimigo das nossas almas. A palavra de Deus. Como é importante nós conhecermos a palavra. Como é importante nós usarmos a palavra dia a dia. Lembrem-se que Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás. E o inimigo usou contra Jesus a palavra. É claro que distorcendo algumas coisas. E Jesus respondeu com a palavra. A palavra significa também a nossa busca da comunhão com Deus, é lógico, não é? Conhecer cada vez mais a palavra me leva a conhecer cada vez mais ao Deus da palavra. E isso também me fortalece, isso também me ajuda no enfrentamento dos meus dias. Como é importante nós nos alimentarmos da palavra. Aquilo que nós colocamos nas nossas mentes acaba por influenciar a nossa vida de uma maneira muito séria. E quanto mais nós colocarmos a palavra de Deus nas nossas mentes, não é? Mais recursos teremos para a defesa, mas também para o ataque nos momentos que eles forem necessários. Finalmente, Paulo fala sobre a oração. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou oração por todos os irmãos, orando em todo o tempo. Assim como um soldado precisa estar atento em todo o tempo que ele está no fronte de batalha, nós também precisamos estar atentos e em oração o tempo todo. Não é à toa que Paulo recomenda aos Tessalonicenses, né? Orem sem cessar, orem sempre, orem continuamente. Nós precisamos buscar vestir a armadura de Deus, mas estarmos em comunhão com o nosso Deus. Usarmos a verdade, a justiça, a paz, o anúncio do Evangelho, a fé, a palavra de Deus, mas estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos em busca do Senhor o tempo todo, orando por nós, suplicando por nós, mas também pelos nossos irmãos. Quando ele fala em oração por todos os santos, ele está a se referir aos demais irmãos. Santos é um termo usado no Novo Testamento, nas cartas especialmente, para os crentes em Jesus Cristo, os salvos por Jesus Cristo, ou seja, os irmãos. Orarmos uns pelos outros é essencial também. Isso é de fato a nossa união com os nossos irmãos, também nas suas lutas, nos seus enfrentamentos, não é? Ele então é como se ele estivesse a nos mostrar aqui a arma mais poderosa, a oração. E permitam-me então notar aqui
3 coisas em relação à oração. Primeiro, que ela deve ser constante. Devemos orar em todos os momentos da vida, né? Depois, que ela tem que ser intensa. Não tem que ser sonolenta, mas sim perseverante, com concentração. E por fim, ela não deve ser egoísta, mas deve abranger então também todos os meus irmãos, todo o povo de Deus. Às vezes nós oramos por pessoas que nem conhecemos e que nem nunca vamos conhecer aqui. Quando oramos então por irmãos perseguidos em algumas partes do mundo, estamos a interceder e a orar pelos santos, pelos nossos irmãos. Então a nossa oração não deve ser egoísta, voltada só para nós. Eu quero dizer que às vezes o egoísmo é um dardo inflamado do maligno, que precisa ser aplacado tanto com a nossa fé, quanto também com a nossa oração. Pois então, meus irmãos, podemos ver aqui mais uma orientação bíblica de como nos prepararmos para vivermos esse próximo ano, que já iniciou, e não só esse, mas todos os demais, todos os dias da nossa vida. É importante que nós entendamos que precisamos estar preparados. E esse texto nos mostra que temos uma armadura à nossa disposição e que precisamos usá-la, precisamos vesti-la. Essa armadura é feita à nossa medida, à medida de cada crente. E como é importante então nós realmente olharmos para isso, entendemos a importância, a necessidade de vivermos dessa maneira que aqui é apresentada, não é verdade? E a minha oração é que o Senhor realmente nos ajude, que nós busquemos o nosso fortalecimento nele sempre e que nós entendamos que cada um dos elementos dessa armadura que Paulo cita aqui é completamente viável de se buscar e viver e ter na nossa vida. E é essencial para vivermos bem a nossa carreira cristã. Para tanto que Deus nos abençoe, que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão, e que juntos possamos então, vestidos com essa armadura de Deus e em oração, avançarmos no anúncio do Evangelho, para que muitas pessoas possam conhecer esse Jesus Cristo. E que muitas pessoas possam também vestir essa armadura e estarem preparados, então, para enfrentarem aquelas questões mais difíceis de suas vidas. Que o Senhor, então, nos abençoe, em nome dEle, que nós possamos estar juntos, sempre em oração uns pelos outros também, para crescermos cada vez mais como povo de Deus e, assim, que o nome do Senhor seja glorificado por nossas vidas. É a oração que nós podemos fazer. Mas, de fato, vamos orar, então, agora para terminarmos esse nosso culto. Oremos. Bondoso e maravilhoso Deus, te somos gratos, porque mais uma vez podemos estar juntos, podemos olhar para a Tua Palavra, lê-la, meditar nela, tirar dela ensinos maravilhosos, importantes para as nossas vidas, que realmente nós possamos buscar o Senhor, ó Deus, nos revestirmos do Seu poder e vivermos, ó Deus, evidenciando esses elementos dessa armadura que Paulo nos apresenta aqui, Senhor. É óbvio, Pai Santo, que muitos de nós já temos buscado, temos querido e buscado isso nas nossas vidas, mas que Tu nos abençoes para que isso seja uma coisa constante em todos nós, Pai. E eu peço também para aquela pessoa que assistiu a esse culto, ou vai assistir ainda, mas que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, que ainda nem sabe, nem conhece, Deus, isso que nós vimos aqui nesse texto, que Tu realmente possa tocar esse coração e que essa pessoa possa então também se render a Jesus Cristo e conhecer o Evangelho da paz, e conhecer o Cristo da paz, o Cristo Salvador e Transformador. É a oração que te fazemos, agradecidos, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor dispõe para cada um de nós elementos, Pai, para a nossa proteção, e que realmente nós possamos buscar ao Senhor assim intensamente. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela participação de cada um. Que Deus continue a abençoar muito a sua vida, as nossas vidas, não é? E que estejamos cada dia mais preparados
para vivermos aquilo que Deus quer que vivamos, a maneira como Ele quer que vivamos, para que possamos impactar outras vidas, para que essas outras vidas também cheguem ao conhecimento do Senhor, sejam por Ele transformadas e possam por si também impactar em outras vidas. Esse é o processo que nós queremos que aconteça, não é? O desencadeamento de um grande número de conversões e partilha do Evangelho, para que assim muitas pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida e que sejamos juntos no próximo domingo às 18 horas, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.